2: mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Amém? Que o Senhor Deus fale ao nosso coração. Agradeço a oportunidade da sua palavra. Vocês podem sentar. É bom que deixa todo mundo em pé, né? Obrigado. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor teu Deus, amém, abençoe a vida do pastor. Amém. E a tu também. Amém. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas aniversário da semana, tem alguém para nós orarmos e abençoar a tua vida? Corre para cá. Geraldo? Hã? Chamou o pescoço? Ah, isso foi a esposa. Pescoço não, a esposa. Falou, chama. E aí, Júnior? Bom, cara? Tá bom com a angústia hoje, hein? Quantos anos, cara? Quantos anos tá fazendo? Quantos anos? 4 já? Já tá nascendo bigode, cara? Olha só. Menino. É o que é aí, Geraldo? Entrou amontoamento em casamento, deu quantos anos? Só de casamento deu 10. E mais um amontoamento lá, 17. 10 mais 17. 10 mais 17? Rapaz, com 17 tinha uma ordem na negona sem casar com ela. Ai, menino do céu. Mais alguém? Você tem uma criancinha para apresentar a Jesus? Um anjinho, bebezinho. Você comprou um bem e quer também apresentar a Cristo, você pode trazer. Ninguém mais não? Você pode querer abençoarmos aqui o Anderson Emanuel, e o casamento e o aniversário de Maria e Geraldo. Você pode estender as mãos para cá, por favor? Aniversário só de Geraldo. Então, aniversário de Geraldo. Também até os dois. Então, e a bênção é dupla, amém? Chega para cá, você que precisa aparecer ali na live, mas não pode brigar, não. Tá? Pode encostar aqui, né? Coisa assim apaixonada, mulher apaixonada ali, tá bom? Né? Estenda a mão para cá, aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti pela vida dessas pessoas. Deus, nós abençoamos o Anderson Emanuel, esse bebezinho lindo, que ele tenha muitos anos de vida na Tua presença, Senhor. Livre ele de todo mal, de todo olho contrário, de toda serva do maligno. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós profetizamos que ele será um grande homem de Deus, vai crescer na Tua presença. Prospera a vida dele, prepara tudo, Pai. A faculdade, também um casamento no futuro, seja com ele em nome de Jesus. Nós abençoamos ele com saúde e paz. Oramos pelo teu filho Geraldo, que você faz mais um ano de vida, que você dê muitos anos de vida para ele, no nome de Jesus. Prospera esse homem, seja com ele, em nome de Cristo. Abençoamos esse casamento, Pai. Cobre com teu sangue e tudo que é contrário sai da vida deles em nome de Jesus. Abençoamos com a bênção do Senhor, exaltamos a Ti e Te aplaudimos mais uma vez na vida deles em nome de Jesus. Se você puder não sentar por um minutinho, nós vamos ler alguns versículos. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Aí depois você senta uma vez, aí você consegue dar uma relaxada. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Gente, nós vamos orar também pela Giovana, tá? Ela estava na igreja, começou a passar mal, ela está grávida, acho que de 2 meses, 3 meses. Falei com a mãe dela, tem 5 minutos, tá no zap, ela está bem, já foi medicada, vamos fazer alguns exames, mas a criancinha está bem, amém? Então tranquiliza o teu coração aí, vamos confiar no Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Vamos orar também pelo irmão Zaqueu, passou por uma angioplastia. Passou mal, quase foi, mas não foi não, porque Deus guardou, amém? Amém. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12, quem achou, fala amém? Amém. Se você não tem Bíblia, fala comigo, que eu vou te dar um endereço para você comprar uma para você. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. O Bíblia está lá em Apocalipse. Achou? Diz assim a palavra de Deus. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor.
estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, uma roupa. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer, como um sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas em que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Amém? Você pode me ajudar a orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite apresentar a Ti a vida de Tua filha Giovana, Senhor, que estava passando mal, que está lá agora, Senhor, né? Eu peço, Senhor, que esteja com ela naquele lugar, naquele hospital, coloque a mão no ventre dela, guarda aquela criança, no nome de Jesus. Toda ameaça de aborto ser repreendida agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Cristo, nós confiamos no Senhor e pedimos também pela vida dos irmãos aqui, ó Senhor. Toca naquele coração e restitui a vida dele em nome de Cristo. Deus, eu coloco cada vida que está aqui diante do Senhor Deus. Pessoas que tiveram lutas para chegar aqui, mas chegaram, bendito seja o nome do Senhor. E aquele que não chegou, Pai, por algum motivo, guarda essa pessoa, livra ela em nome de Jesus. Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. Ninguém pode fazer nada por ninguém, mas o Senhor que está aqui pode. Pega essa palavra e lança no coração de algumas pessoas nessa noite e faça uma obra grandiosa para a glória do Teu santo nome. Tudo que é contrário a Ti, a Tua vida, a Tua casa e a Tua família, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa falar o Teu coração para a glória do eterno Deus, em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. E tu pode sentar. Nosso tema: a noiva está traindo o rei com o príncipe. A noiva está traindo o rei com o príncipe. Amanda, eu vou dar uma resumida da história desse casal aqui, para você poder compreender. Talvez você não está lendo muito Bíblia agora, mas quem será que era Mical? Quem que era Davi? Por que essa mulher estava tão nervosa, aquele homem, magoada, irritada? Não vamos entender isso aqui, tá bom? Talvez está acontecendo algumas coisas no seu casamento e você não está entendendo o porquê. E talvez se você escutar essa palavra, algumas coisas que você pode tirar como lição da sua vida e para evitar outras coisas também, certo? Amém? Então nosso tema é: a noiva está traindo o rei como príncipe. Davi se conhece a história. Lembra que ele acertou a pedra no gigante? Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos... Depois que ele matou o gigante, ele ficou muito famoso. O homem tinha 3 metros e pouco de altura, né? Esse Golias era muito forte, parecia o seu esposo, né? Muito monstrão mesmo, né? E Davi conseguiu matar aquele homem. E depois que ele matou, o nome dele ficou grande na nação. Todo mundo dizia assim: um menino matou o gigante. Então ele ficou famoso. Foi lá, o rei chama ele para ficar perto de si, porque o rei Saul estava longe de Deus, desobedeceu a Deus, fez tudo errado, e o demônio entrou no rei. Esse rei, ele ficava perturbado, endemoniado, e disseram assim: rei, o senhor precisa de alguém que toque flauta, cítara, para o Senhor. Quando tocar, o demônio vai sair. Não tinha Jesus aí, não tinha o nome do Senhor Jesus. Hoje, se manifestar um demônio, você vai repreender o nome de quem? De Jesus. E sai. Você pode ter certeza. Pode mandar embora que vai sair no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? Naquele tempo, há 3.000 anos atrás, não tinha Jesus ainda.
Então, disseram assim para o rei: o senhor está com um demônio no corpo. E aí o senhor tem que fazer o quê? Acha alguém que toque flauta, cítara, bem, e quando essa pessoa dedilhar o instrumento musical, o demônio vai sair do Senhor. Mas quem que eu vou conseguir? Tem um jovem chamado Davi, filho de Jessé, belamita. Esse menino, ele é de boa aparência, ele é sisudo nas palavras, ele é um homem de bem, valente, homem de guerra, e o Senhor é com ele e toca muito bem. Imagina, um cara com esse, né? Menino do céu, se você fosse solteiro e aparecer um cara desse, você pode casar de olho fechado. E aí mandaram chamar Davi. E Davi veio e se apresentou para o rei. Quando o rei baixava o capítulo dele, o Senhor é o meu pastor. E veio embora do rei. E o rei gostou dele, né? Só que o rei, com o tempo, longe de Deus, começou a ter inveja do jovem Davi e quis matar Davi, mas não tinha como, porque Deus era com ele. E aí o que ele fez? Esse rapaz daqui dentro do palácio está perto de mim e eu tenho que acabar com ele. O que eu vou fazer? Quando ele matou aquele gigante, uma promessa do rei era: quem matar o gigante vai casar com a minha filha e a família não vai pagar imposto mais. Vocês lembram disso? Tinha uma dívida com Davi. Só que a filha que o rei ia dar para Davi se casou com outro. A tal de Merabe se casou com Adriel. E aí Davi estava no palácio. Contaram para Saul que uma outra princesa chamada Mical, uma jovenzinha bonitinha, gostava lá do jovem Davi. Ela ama Davi, rei, sabia? E o rei gostou da ideia. Minha filha é apaixonada por Davi, pois formou um casamento para ele servir de laço na vida de Davi. Toma cuidado, que casar é muito bom, mas pode ser um laço na sua vida também, certo, né? Então ele arquitetou ali: vamos casar Mical com Davi. E manda falar para Davi: o rei quer que você seja diante dele. E Davi tão humilde, gente. Mas gente, vocês são doidos. Eu sou um moço pobre, a minha família é pobre, eu não tenho condições para ser diante do rei, porque tinha que dar um dote muito alto, muito dinheiro para casar com a filha do rei. Ele disse: olha, não precisa me dar nada, eu te peço uma coisa só. O que é, rei? 100 prepúcios de filisteus, que eram uns, né? Era um pouco ruim, inimigo dele. Prepúcio, sabe o que é, né? A nação de Israel, os homens, quando nasciam, os meninos, tinham que ir lá na pontinha do órgão genital e dar um cortezinho ali. Era um sinal que aquela criança tinha uma aliança com Deus, certo? Então o prepúcio é aquela pelezinha que cobre a glande do órgão do homem. E todo judeu tem que ter cortado, não o órgão, aquela pele. E o rei falou assim: eu quero 100 prepúcios dos meus inimigos. Se você trazer para mim, a minha filha casa com você. Davi gostou da ideia, foi lá e matou 200, cortou lá deles, né, com a tesoura, com alicate, chegou, porque tem tudo pendurado, e falou assim: está aqui, rei, o senhor pediu 100, eu trouxe 200, e casou com a moça. E a moça era apaixonada por Davi, gente. Jovem quando está apaixonado, é uma cumplicidade grande demais, né? E os dois deles, jovenzinhos, beijo na boca e tal. Mas o rei continuou com o ciúme de Davi, com inveja louca, e tentou matar Davi. Vou matar ele hoje. E quando ela ficou sabendo, ela amava tanto ele, que disse: Davi, você foge, porque o meu pai vai te matar hoje. Ele desce pela janela, ela ajuda ele, e ele some. E aí, Davi foi embora, e ela ficou casada de novinho, tinha saído da lua de mel há pouco tempo, mas sozinha. E Davi vai para o deserto, para as cavernas, fugindo, e o pai dela queria matar ele a todo custo, né? Ficou 13 anos na cola dele para tentar matar ele, fugindo de um lado para o outro. Só que nessa fuga de um lado para o outro, Davi conheceu outras mulheres, casou com a tal de, vamos ver se eu lembro aqui, casou com pelo menos duas, não estou lembrando aqui. Uma era israelita, mas não sei o nome dela agora, e a outra era a mulher do tal do Nabal, isso, Abigail, porque é sua filha que tem nome Abigail, né? Ah, sabidão, né? Essas duas mulheres, Davi no deserto, correndo para não morrer, deu tempo para casar com duas. Bichinha da besta, né? E Mical no palácio fica sabendo. Alguém mandou um zap para ela: Mical, Davi casou com duas mulheres. E o coração dessa mulher começou a se azedar, o marido dela. E Davi na fuga, foge. No final das contas, o pai de Mical morre na guerra, e Davi vem e assume o trono. E quando ele assume o trono, a mulher dele, Mical, já estava casada com outro homem chamado Paltiel, um homem muito bom, que amava muito Mical. E Mical esqueceu o rei Davi, que naquele tempo não era rei, e passou a gostar do tal do Paltiel.
Davi, quando assumiu o trono, ele falou assim: agora que eu sou rei, vou resolver algumas coisas. Mandou um aviso lá para Isbosete, irmão de Mical: manda Mical para mim, porque eu comprei ela por 200 prepúcios dos inimigos de Deus. Comprei. Manda ela para mim. Ela estava casada, mas Isbosete, não querendo confusão, né, pegou e mandou. E aí a história é triste, gente. Joabe vai e tira Mical de Paltiel, falou: o rei Davi te quer de volta. Coloca ela no cavalo, e o marido dela vai chorando atrás dela. E chegou um ponto que Joabe falou assim: pode voltar agora, não vai mais não. E aquele homem volta chorando, porque perdeu o grande amor da vida dele, que era Mical. Davi leva Mical para o palácio, e ela se tornou só mais uma. Tinha mais umas 20 lá, e ela se tornou mais uma no harém daquele homem, do rei Davi. Não era uma princesa mais, não era uma rainha, era uma consorte na corte de Davi. E aí que nós entramos agora na história. Davi manda trazer a arca para dentro da cidade, e quando traz, ele vem dançando na presença de Deus, né? E ela vê do palácio, ela olha lá embaixo e despreza ele. No coração dela, ela despreza ele. Quando ele entra no palácio para poder abençoar a casa dele, ela sai com pedra. Que coisa feia que o rei de Israel fez hoje. Se descobriu diante das servas, parecendo um vagabundo qualquer, acaba com ele. E naquele momento, desprezado, ele retorna com desprezo também. Pois é, você fica sabendo uma coisa: eu vou me humilhar diante de Deus. E essas escravas aí, elas vão honrar, uma honra que você não está me dando, elas vão me dar. E a Bíblia diz que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Não diz que ela era estéril, ela não teve filho. Ou seja, o rei colocou ela na suíte no palácio e nunca mais encostou a mão nela. Desprezo gerando desprezo, certo? Amém? Todo ressentimento que não for corrigido dentro de nós vai gerar desprezo por quem está perto de nós. Presta atenção nisso. Desprezo o que é, pastor? Surge como uma reação a sentimentos mal resolvidos, como mágoas, frustração, inveja e orgulho ferido. Essas coisas no coração da pessoa, se não for resolvido, isso vai gerar se isso for resolvido no coração, vai gerar desprezo. Nós que somos casados, estou falando para os casados agora, temos que tomar muito cuidado, porque quando o negócio está bem acalorado, quando tem discussão, quando alguém ofende alguém, é uma tendência grande nossa de ofender quem está perto de nós, quem está nos provocando tudo aquilo ali. Existem muitos casamentos que estão mortos, amado. Não tem paixão, não tem amor, não tem compreensão, não tem cumplicidade, não tem projeto de vida, não tem nada, porque houve desprezo em algum ponto da vida do casal. O desprezo é terrível, ele mata qualquer sentimento de afeto ou de amor. Se fez isso com Mical e com Davi, pode fazer comigo ou contigo. Toma cuidado, você anda desprezando alguém, você vai ter desprezo de volta como forma de pagamento. Não tem amor que suporta o desprezo, mano. Você pode ser apaixonada pelo seu marido a ponto de morrer por ele. Se começar a te desprezar, chega um ponto que você vai retornar com desprezo. Você pode ter a mulher mais linda do mundo e amar ela com todo o coração. Se ela te desprezar, mais cedo ou mais tarde vai ter desprezo de volta também. E aí quando o diabo entra e destrói a vida das pessoas. Tudo bem que você entendeu? Aqui a gente fala de uma situação de Davi e de Mical, que resultou em um desprezo recíproco de um rei e sua esposa, princesa Mical, filha do rei de Saul. Ela era princesa para ele, quando só tinha ela. Depois que ele teve outras, ela se tornou apenas mais uma para ele. Amado, nós que somos casados, o homem agora, o brutão, o da roça, o bicho, né? Você tem sempre que tratar a sua esposa como uma princesa. Nós, quando nós estamos namorando em casa, e os primeiros meses, anos, costuma ser, que são ruins desde o começo, né? Mas costuma ser uma paixão acalorada, um amor, uma cumplicidade, e a tendência, principalmente do homem, é que isso vai passando e morrendo dia após dia. Se você é casado, homem, trate a sua esposa como uma princesa, trate ela bem de manhã, tarde e à noite. Acabou de dar uns beijos lá à noite, diga a ela quanto que ela é linda, é preciosa para você. Olha nos olhos, amado. Tem casais que nem para ter intimidade no olho. Não sei como consegue um trem desse, né? Se você tem um homem, que é um homem batalhador, sério, trata ele como um príncipe.
Respeita ele. Gente, o homem não quer que você dê presentinho para ele. Isso é coisa pra gente que não é homem, entendeu? O cara poder vir desmunhecado, aí agora queria ganhar um presentinho, dia do meu aniversário. Um homem de verdade, ele não está nem para essas coisas, não. Se você esquecer, né? Não tá nem pra, né? Mulher, se você esquecer a data do aniversário dela, ela mata você. E eu não lembro do meu, amado. Não é porque minha filha está lá, manda mensagem, que a minha mulher lembra, mas mulher, ela lembra dessas coisas. Então, se você tem um homem que é decente, que é trabalhador, respeita ele. O respeito é a base, amado. O homem não quer paixão sua, ele quer o teu respeito. Amém? Amém? Ai, amor, te amo. Não diz que ama o teu marido, não. Só respeita ele. Trata ele como um príncipe. Tudo bem? Você que é casado, que tem uma princesa com você, deixa ela entender que você morre por ela, se necessário for. Hoje nós temos uma geração tão doida, mas que os homens correm na frente da esposa, se precisar. É sério, os caras amarelos que correm na frente da mulher. E tem os caras gordinhos que correm, mas eles saem enrolando na frente da mulher, de tanto medo. Você que é solteira, não casa sem dar um susto no cara, não manda soltar uma bomba no pé dele. O que soltou isso aqui, hein? Opa, né? Você dá uma desmunhecada, você sai fora dele, que vai deixar você passar fome. Ai, meu Deus do céu! Pode saber. Amém? Amém mesmo? Você está aqui? Estou falando de Micael, Davi, tá, gente? A Bíblia faz uma analogia entre o Rei Jesus e a sua noiva, que é a igreja, no que diz respeito ao casamento homem e mulher. Efésios capítulo 5, versículo 23. Gálatas, Efésios 5, 23. Cadê ele? Porque o marido é o cabeça da mulher. Quem que é o cabeça da mulher? Quem? Então você não é o cabeça sua, minha filha. Você tem um cabeça, você tem alguém para conduzir você. Eu não concordo, então rasga da sua Bíblia essa página aqui e taca fogo nela. Deus vai rebelde, amado. Nem cabeça minha, nem pior fica na minha cabeça, né? Mas bicho é bruto, gente. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Versículo 27, por favor. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem Jesus gosta de ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, amém? De uma forma figurada, Cristo é o noivo e a igreja do Senhor, e todo mundo que crê nele é a noiva, amém? Você está compreendendo? Posso continuar aqui? Em outras passagens também faz menção à noiva do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8. Diz, 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória a Jesus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo se ataviou. 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Lembra do nosso tema? Alguém lembra aqui? A noiva, que é a igreja, está traindo o rei Jesus com o príncipe, que é o diabo. O que é isso, pastor? Doidura? Não. Apocalipse capítulo 9, versículo 16 diz que Jesus Cristo é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. O meu e teu Jesus, ele é rei. Não só rei, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Em contrapartida, diz lá em João 14,30, o próprio Jesus falou que o Satanás é o príncipe desse mundo. Das luzes para baixo, ele é que manda desse mundo aqui, no que Deus deixa ele agir. João 14,30, Jesus chama o diabo de príncipe. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Está falando de Satanás. Segundo Coríntios 4,4 diz que o diabo é o Deus ou o príncipe desse século, desse tempo, desta era. Como que a noiva, a igreja, está traindo o rei Jesus com o príncipe, que é o diabo? 1 João capítulo 5, versículo 19, na parte B, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando você chega lá num lugar que tem gente morto, lá no cemitério, tem uma lápide escrita assim: aqui jaz Tibúrcio Petrúquio. Aqui está enterrado Tibúrcio Petrúquio, amém? Jaz quer dizer estar, amém? Então, a Bíblia diz em 1 João 5,19, na parte B, que o mundo inteiro permanece, jaz no maligno. Certo, amém?
O diabo é o príncipe desse mundo, e o mundo inteiro jaz nele, permanece nele. João capítulo 2, versículo 15 ao 17, fala que nós não devemos amar esse mundo. Não o mundo, o planeta Terra, o sistema, aquilo que conduz o mundo. Tende 1 João 2,15. A pegadinha de vocês dois, viu? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? O mundo passa. Amém? Amém. Quem que conheceu a Rita Cadillac aqui há 40 anos atrás, cantando nas exposições? Mais alguém? Só o Josué aqui? Claro. Hã? Só mandou o Josué. Não veio, meu filho. Hã? É que nós assistimos outras coisas. Sua Miranda, alguém lembra aqui? Roberta Miranda, né? A Rita Cadillac, alguém lembra? Você lembra, né, Gustavo? Essas mulheres, mas deixavam uma chaiada doida. Eu ia na exposição quando criança, e elas vinham cantar, os outros ficavam doidos, sabe? Mas é coisa de doido. Claro que o cara ia sozinho, deixava a família em casa, né? Se fosse uma mulher, vai bater nele. Aí essas mulheres hoje, alguém tem notícia delas? Tinha tal de feiticeira que virou bruxa, né? Acabou, mano. Virou só um cambão, só um caco, né? Por quê? Porque o mundo passa e a sua concupiscência passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque esse corpinho seu vai passar, vai cair isso, nem sentir alguma coisa dela, vai cair tudo. Faz parte, isso é gravidade, vai tudo para o centro da terra. Newton explica isso bem, amém? Então eu quero que você compreenda que lá, quando eu era jovem, tinha o tal do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos, hein? Morreu os amigos dele tudo, mas ele não morre, né? Ele foi preso porque estava fumando uma maconha, tá, gente? E lá na cadeia, no tempo de regime militar, o treino é bruto, não era, né? Ele fez essa música de sucesso. Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Entendeu? Os amigos dele morreu tudo, só para ele aí. Mas não morre, graças a Deus, né? Não estou desejando a morte dele, não. Quem são essas pessoas? Silvio Santos, que a gente achava que ia morrer nunca, o mais rico, um dos mais ricos aqui no Brasil. Foi, não foi? O mundo passa e sua concupiscência. Aquele que pode fazer a vontade do Senhor permanece para sempre. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A noiva, a igreja de Cristo, está seduzida pelo mundo e por aquele que dita as regras nesse mundo, que é o príncipe desse mundo, que é Satanás. A Bíblia fala de um cara chamado Oséias. Tem 14 capítulos no livro dele. E no capítulo 1, Deus, a primeira vez que Deus diz algo para ele assim: eu quero que você se case com uma mulher prostituta de prostituições, chamada Gomer. Imagina o desse, você está ali orando a Deus, jejuando, Deus fala comigo, quero que você case com uma biscate, viu? Então está repreendido, deve ser Satanás, Senhor. E como ele era um profeta, um homem de Deus, obediente, ele foi a essa Gomer, que era uma prostituta, e trouxe ela para ser esposa dela. É uma metáfora representando Deus e a nação de Israel que estava na prostituição, nos ídolos, no engano. Se você ler o livro de Oséias, Deus é tão bom que mesmo a nação sendo prostituta, traindo ele com outros deuses, com os ídolos, ele diz: eu quero ter você perto de mim, vou te dar o meu nome e vou guardar e vou abençoar a tua vida. Amém? Certo? Amém? Então, sempre houve isso desde o começo do mundo. O mundo não quer Deus, as pessoas não querem Deus, as pessoas querem resolver o problema delas e depois somem. As pessoas querem algo que lhes dê conforto, tranquilidade, possam ter lazer, entretenimento, mas não querem ter comprometimento com Deus. Isso é em todo lugar, amado, não é no Brasil só não. E talvez dentre nós aqui tenhamos algumas pessoas que sejam assim também.
Quando o trem está pegando, a pessoa se quebranta, se humilha, pede oração, né? Fulano, você pede oração, por favor, né? E as pessoas buscam a Deus, e Deus é tão bom que faz o milagre, amém? Mas a partir do momento que receber o milagre, pouquíssimas pessoas ficam na presença de Deus. Resolvi meu problema, que Deus se lasque para lá até o dia que eu precisar dele outra vez. As pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas não falam de Deus para os vizinhos nem para os filhos. As pessoas não dizem, eu tenho uma fé em Jesus, eu sou de Cristo, eu sou crente em Jesus. As pessoas não têm vergonha de dizer isso. Mas quando nós estávamos no mundo, igual eu saí do mundo, das drogas, do vício, nós não tínhamos vergonha nenhuma de dizer, eu não valho nada, eu sou viciado, eu sou um biscateiro. Nós não tínhamos vergonha de dizer, a gente já tem um certo orgulho, né? Das coisas que a gente fazia no mundão. E por que para Jesus a gente é tão cometido? Mas tem cristão que parece que não é. Porque se eu sou apaixonado por um rei que me ama, meu filho, eu vou ter que manifestar de alguma forma esse amor por ele, certo, né? E você precisa entender que Jesus é o ser mais rejeitado da terra há quase 2000 anos atrás. Isaías 53, versículo 1 ou 3, fala que Jesus foi desprezado. Abre aqui, por favor. Você tem que entender aqui. Quem criou em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, 750 anos antes de Jesus nascer, um homem de Deus escreveu isso aqui sobre Jesus, Nazaré. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Jesus não tinha beleza na cruz do Calvário. Estava desfigurado, todo machucado, rasgado. Arrancaram a barba dele com as mãos. Despiram ele estava nu naquela cruz, amado. A igreja católica ainda botou uma tampinha de Jesus na cruz, não é? Ele estava nu, despido, vergonha com o judeu que você nem imagina, mostrar a nudez. Jesus estava todo cortado, retalhado, de lança, de chicote. Não tinha mais beleza no rosto de Jesus, estava todo em carne e osso, de tão machucado que ele estava por amor a mim e por amor a você. Por amor a mim e por amor a você. Receba esse amor no nome de Jesus. E uma terra seca que não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lhe, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E Jesus estava feio naquela cruz, você nem imagina. A aparência toda desfigurada. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens expõem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eles lá no passado e nós hoje não fazemos caso de Jesus. Muitas vezes o desprezamos com a nossa vida, conduta, a forma como tratamos o esposo, a esposa, os filhos, o vizinho, como falamos das pessoas. Estamos desprezando Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o ser mais desprezado que existe há 2000 anos atrás, até hoje. Porque as pessoas buscam Ele por milagre, pela família, por uma cura, por uma provisão, e Jesus é bom porque Ele faz tudo isso, amado, que Ele nos ama muito. Mas as pessoas têm a tendência de desprezar Jesus. As pessoas a igreja que é a noiva do Senhor, está traindo o rei que é Jesus com o príncipe que é o capeta, que é Satanás. Você já notou como somos inclinados para as coisas do mundo? Você já notou isso? Meu filho falou assim, pai, 7 de setembro é ceia, né? Eu falei, eu acho que vai ter desfile na escola. Eu falei assim, meu filho, se preciso for, você vai, mas nós devemos nos alegrar nas coisas de Deus, porque o mundo passa, essas coisas passam, mas nós que servimos a Deus permaneceremos com o Senhor para sempre, amém? Ensina isso para os teus filhos, amado, que em vez de uma festa e o culto vai ser melhor. Às vezes o filho vai morrer lá na festa, vai dar um tiro lá. Na igreja é impossível acontecer isso, ou pelo menos não é comum acontecer isso, amém? Ensina para os teus filhos. Estamos de passagem aqui, meus filhos. Nós temos uma eternidade para estar com o nosso Jesus de Nazaré. As pessoas não falam isso para os filhos, amado. Raros são os pais que falam isso para os filhos. O Júnior fez 4 anos. Nós fomos lá hoje, dá um prejuízo, né? Lá, né? Tá bom. E eu estava refletindo, Provérbios 22, 6 diz que você deve ensinar a criança o caminho que deve andar, e ele, quando for velho, não vai se desviar dele. Amém? É isso mesmo? Ensinar a criança a andar é fácil. Você vai pegando a mãozinha dele, ele tropeça e cai. Sim ou não?
1 ano e pouquinho, ele já está andando. 2 anos mais, porque tem o seu mais leve, né? Mais preguiçoso, né? 3 anos, né? Então não quer andar não, né? Mas geralmente é rápido. Cai no começo, tropeça, machuca, sim ou não? Mas aprende a andar. Depois que aprendeu, nunca mais sai da cacholinha dele. A capacidade de andar, sim ou não? Mas ensinar a criança no caminho do Senhor é a vida inteira, mano. Se torna criança, se torna pai de onça e você está lá ensinando ainda. Nós pensamos que é como ensinar a criança a andar. Meu filho, Jesus é bom. Não! Meu filho tem que ver que Jesus é bom na minha vida, no dia a dia. Na forma como eu trato ele, como eu trato a mãe dele, na forma como eu trato a sogra. Eu brinco de sogra aqui, mas eu respeito os meus sogros, amado. Como que eu vou ter resposta para pregar para você se eu não estou respeitando as pessoas, não estou tratando com amor? Sim ou não? O próprio Jesus já havia dito que isso aconteceria. Mateus 24:12, Jesus falou assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase. Tem um remanescente, tem um povo, um número pequeno de pessoas que vão permanecer fiéis com Deus até o fim. Que seja eu, que seja você também, amado. Amém? Daqui o 12, coloca o 13, por favor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É até o fim. Não adianta entregar a vida aqui para Jesus hoje e amanhã voltar a fazer tudo que você fazia antes, porque é até o fim, amém? 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as ações, então vir ao fim. Através de quem que esse evangelho vai ser pregado? Devia ser através de mim e de você. Eu não tenho como ir para o mundo, para a China, não tenho como ir lá para a África, mas eu tenho como dizer para você: Jesus te ama, Ele é bom. Eu tenho como falar para o meu vizinho, eu tenho como dizer para o meu pai, para a minha mãe, para alguém da minha família, para um amigo, um colega de trabalho: Jesus mudou a minha vida e muda tudo também, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. É assim que a gente leva esse evangelho até os confins da terra, amado. Tudo bem? O teu viver no que diz respeito à tua fé em Jesus, será que não tem sido de desprezo também? Quantas vezes você falou com Jesus esta semana, de domingo passado até hoje? Quantas vezes você chegou diante do seu rei e disse: Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, Senhor. A luta está grande, mas o meu rei é maior. Obrigado. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela minha família, que é tão difícil, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o Deus da família também. Muito obrigado. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho necessidades, eu tenho situações para resolver, mas eu te conheci, sei que o Senhor tudo pode. Quantos de nós conversamos com Jesus essa semana? Alguns, glória a Deus. Mas será que eu não falar com esse rei não é desprezo, Samuel? Será que não? Você passa a semana inteira sem falar com uma pessoa que te ama. Quantos de nós tivemos um tempo de domingo passado até hoje, 10, 15 minutos, meia hora para ler esta palavra? Deus, é a tua palavra, se eu preciso dela no meu coração. Isso também é desprezo, amado. Amém? A palavra é de quem? De Deus. Quantos de nós, amado, de domingo até hoje, falamos para as pessoas: existe um Deus poderoso que te ama. Existe um Deus que mudou a minha vida. Ele me libertou, me transformou, Ele abençoou. Ele tem mudado a minha família. Esse Deus é poderoso. Ele quer abençoar a tua vida também. Quando nós falamos desse Deus durante essa semana, eu estou falando essa semana, não estou falando esse mês, não estou falando o ano que passou, não. Estou falando essa semana, para você ver o nível de desprezo que está do povo de Deus para com as coisas de Deus. As pessoas estão afastadas, apostatadas da fé. Eu estou falando com você que está aqui. Se fosse pedir diante de Deus, quem falou com Deus essa semana pelo menos meia hora e leu alguns capítulos da Bíblia, fique em pé, que eu quero te conhecer. Alguns se levantariam, 80% de ficar sentados, porque não falaram com Deus, não tem relacionamento com Deus. Não queira ser abençoado por Deus se você não busca estar perto desse Deus. Amém? Repito, você é um cristão evangélico, convertido, transformado, deveria ter fome e sede de conhecer a esse Deus. Você acha que essa oraçãozinha, essa reza que você faz, vai alcançar o coração de Deus quando? Seu Deus comigo, obrigado, Senhor. Deus que, olha, dormindo, deitado. Meu Deus, nem para ver um anjo para dar um tapeleco no focinho do cara aí.
Esse tempo eu estava orando de short, estava no calor, sem camisa. Eu me ajoelhei para orar e Deus trouxe no meu coração: você tem certeza que você vai fazer isso? E eu falei: é muito religioso as pessoas. Olhei para mim e fiquei com vergonha de mim, mano. Falei: eu botei uma camiseta. Eu estou diante do meu rei, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Não é de qualquer forma. Amém? Amém, querido? Você falou com Deus quantos minutos essa semana? Ah, pastor, você fala isso para você é pastor, o senhor só é pastor, né? Querido, minha esposa me conheceu. Eu trabalhava o dia inteiro no sol, em cima de muro, em cima do esporro. Chegava em casa 7, 8 horas da noite, tomava meu banho, eu ia orar. Depois eu ia jantar. Ela sabe disso, não estou entendendo, porque o cristão não tem relacionamento, irmão. Você acha que a tua esposa ia querer ter intimidade com você se você ficasse uma semana, 2, 3 sem falar com ela? Você acha que sim? Nem tenta perceber, porque vai ficar ruim. As pessoas elas estão amando o príncipe, mas estão desprezando o rei. A igreja do Senhor Jesus tem feito isso dia após dia. E nós somos tão ruins, amado, que quando a gente busca Deus, Deus ainda não nos escuta. Ele nos livra, nos abençoa, traz o nosso filho para perto dele, livra alguém que nós amamos. Amém? O teu viver no que diz respeito à tua fé em Jesus também tem sido desprezo? Será que nós não temos desprezado ao rei e temos gostado mais do príncipe? É tão bom ficar nas redes sociais, né? Assistindo Netflix, penso que fica lá no joguinho, né? Nos rios, né? Sem correr no TikTok, e a minha vem pra cá, que eu quero ganhar uns beijos, TikTok. Geração do capeta, mas como que o cara troca uma mulher, o cara no TikTok? Não, tá agora passar pimenta na cara dele, tudo assim, sabe? Sai gritando, me dá um doido. Geração endemoniada, gente. Povo endemoniado. No meu tempo de rapaz, eu tinha um sonho, sabe qual que era? Casar para virar os olhos todo dia. Porque os caras descobrem que não é bem assim, né? Mas era meu sonho. Hoje os caras nem sei que estão casados, porque os três quesitos. Não é só homem não, mas tem umas mulheres anêmicas, umas múmias paralíticas. E eu falei assim, eu falei assim, filho, você tem que ter intimidade com seu esposo, senão vai ter. Eu mato ele, mas você não vai matar como? Você está matando infeliz. Ele se lascou casando com você, minha filha. Você não passa roupa, você não cozinha direito. E nem para fazer triste, você presta peste, né? Deus fica bravo comigo, você está me afetando, viu? Rapaz, a gente tem que falar coisas com homens e com mulheres hoje que os nossos pais e avós não precisariam escutar. Por mais que eles foram ruins, foram carrascos, mas tinha coisas que eles davam de 10. Hoje em dia, amém? Amém, irmão? Eu digo para os jovens aqui que estão namorando para casar, abre o olho. Estou noivo, pode terminar a qualquer momento desse noivado. É só Deus falar para você, não vai mais não, acaba. Sai desse namoro, amém? Casar errada, mas é a pior desgraça do mundo. Não tem como sair fora, tem que orar para Deus converter o capeta no cristão, ou a capeta talvez. Será que é um fato que a igreja noiva tem tratado o noivo Jesus, trocado o noivo Jesus pelo príncipe desse mundo que é o Satanás? E como que as pessoas se envolvem, né? Qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai. Incrível, tudo é motivo para não estar no culto na igreja. Aqui é o momento que eu estou compartilhando aqui a palavra de Deus. É um culto que nós entregamos a Deus, amém? As pessoas inventam tudo quando é motivo, e as mulheres concordam. Todo pilantra tem uma mulher pilantra com ele. Sabe disso? Toda mulher pilantra costuma ter um homem pilantra com ela. Eu não entro na ideia da minha mulher, não, se estiver errada, não vou. Deus me deu cabeça. Eu sou o dono da minha cabeça, pelo menos eu acredito que seja. Se eu vou no culto, não tem capeta que me faça, né? Não deixo estar aqui por causa da minha mulher, por causa de ninguém. É que as pessoas que se sabotam o outro o tempo inteiro, mano. Falamos esses dias do sabotador. Será que essa igreja aqui vai entrar na casa do rei, dos reis, do Senhor dos senhores? Será que você, pelo nível de intimidade que você tem tido com Deus, você vai entrar no céu? Você tem que se perguntar, mano. Porque eu falo coisa aqui que pouquíssimas pessoas têm coragem para falar, que esse pastor morre de medo, de perder dizimista, sabe? Fica refém. Aí fala só eu sou a florzinha de Jesus, eu sou a florzinha, né?
E a igreja gosta, né? Pastor é florzinha de Jesus, está vendo? Nós também é florzinha de Jesus, né? O nível de relacionamento que você tem com o Rei dos Reis, com Jesus, você acha que te capacita a entrar no céu? Você tem que fazer esse questionamento, amado. Eu não sei, amanhã eu posso estar aqui, mas eu tenho notícia também para você. Você também pode não estar aqui mais? Tudo bem você está aqui? Se os cristãos fizessem uma lista com suas prioridades, a maioria colocaria Jesus lá no final. Coloca 10 prioridades, colocaria Jesus lá no 10º. E alguns nem colocariam Jesus no 10º, porque Jesus não tem lugar nenhum nas prioridades dele ou dela. Precisamos, amado, talvez nos reconverter a Jesus. Porque a igreja do século XXI, pouquíssimos vão subir para estar com Jesus. Nós perdemos tempo com tanta coisa. Já notou que quando tem um país mandando áudio para nós, fica horas ali trocando áudio? Aí Jesus falava: vai orar porque a tua casa vai ir para o inferno. Nós não temos condições. Ô fulano, ô parente, depois conversa, tá? Tem alguém me chamando ali para uma intimidade, para orar. Amém, Picanha? Picanha está no terceiro sono ali. Dá uma cutucada de livre, né? Ó, o príncipe desse século vai pegar você, tá? Pode ir. Ela olhou, estava repreendida, né? Sai para lá. Aqui não é dormir, não, mano. Você não deixa dormir, não. Você pode pregar a mão e depois você fala comigo que corre nós dois. Se você para um lado ou para o outro, o cara fica meio em dúvida, né? Quem que ele pega primeiro, né? O nível de busca que o povo de Deus tem não se credencia a dizer que são filhos de Deus, porque vão estar um dia morando no reino dos céus com esse Deus. Pense na tua vida, mano. Não é acusação, não, que eu estou pensando aqui na minha. Quanto tempo dessa semana você dedicou para buscar a Deus? Eu disse: Senhor, eu te agradeço pela vida eterna, Senhor. Eu te agradeço pelo perdão dos teus pecados. Deus, eu te agradeço porque a minha família tem esperança para a minha família, porque tu és um Deus todo-poderoso. Amém. Quando nós, amados, que nos quebrantamos diante de Deus, Senhor, eu não vou te pedir nada hoje, quero só te agradecer, porque o Senhor me deu vida até aqui, e a lágrima descer no olho. Aí tem uns vagabundos que choram porque o time perdeu, porque o partido dele não subiu no poder. Esse mundo é do Satanás, amado. Está no controle do diabo. Chorar por Jesus, porque essas pessoas choram. Jesus morreu no teu lugar, você talvez não morreria nem pelos seus filhos, nem pelo seu pai e sua mãe. Jesus morreu por você naquela cruz. Ele se entregou para você. Sabe para quê? Para que você fosse uma cópia dele. Os cristãos foram chamados de cristãos porque pareciam com Jesus. Amavam, perdoavam, estendiam a mão, tinham misericórdia e tinham uma vida de busca e de adoração a esse Deus poderoso. A igreja do Senhor está distante de Deus. As pessoas querem muito barulho, sabe? Rapaz, você viu que culto bom hoje? Bom, né, rapaz? Mudou o que aqui dentro? Mudou o que dentro de você? O culto bom que você foi lá, que teve grito e aleluia, e oração e lei, interpretação e profecia, e nem caiu, levantou, mudou o que na tua vida? Nós queremos movimento, amado. E Deus só quer uma coisa, que é relacionamento com você. Amém. Tudo bem? Receba com amor essa palavra. A noiva trocou o rei pelo príncipe. A noiva que a igreja está trocando a cada dia o direito de estar no céu por alguns momentos aqui na terra. Eu não troco nada diz respeito a Deus. Eu não é como minha esposa e sua mão sempre estiverem, desde quando eu me converti a Jesus. Eu não troco. Pode ser aniversário do meu pai. Pai, eu vou ir depois, está no meio do Senhor. Estou indo para a igreja agora. Quem me salvou foi Jesus, amado. Quem me tirou da lata do lixo foi Jesus. Quando eu tinha cocaína, eu fumava maconha. Quando eu tinha maconha, eu bebia cachaça, conhaque, uísque. Quando não tinha, eu cheirava gás de geladeira. Uma vez não tinha nada, eu cheirei cola. E não sei o que aconteceu, eu desmaiei, que ele derramou em cima de mim. No outro dia, eu amanheci grudado no colchão lá. Pensa no trem de Deus, trabalho para arrancar, gente. E você fala que você é o que bafo de jiboia, você conversar com as pessoas e fica saindo cola dentro de você. Quem já cheirou esse negócio aqui, além de mim? Se tivesse também, não ia falar, né? Quem usou cocaína aqui, além de mim? Apareceu uma pessoa ali, né? As pessoas não falam. Você sabe por quê? Porque não tem coragem de dizer assim: eu fiz, mas não faço mais, porque o Rei dos Reis mudou a minha vida. Amém? Eu estou em Cristo, sou uma nova criatura. Essa lixadeira passou. Eu sou alguém novo em Cristo Jesus.
Serve por mim? Você está aqui ainda? Você pode ficar em pé, por gentileza. Apocalipse capítulo 26, versículo 16. Muitas pessoas me procuram de outros estados. Eles vêem lá no YouTube alguns vídeos lá dos 8 sinais que tem demônio de casamento e algumas coisas assim. As pessoas pegam e eles dizem assim: pastor, ora pelo meu casamento. Eu não tenho que orar por você, que se você não mudar, o teu casamento não transforma. Tem que haver mudança na pessoa, amado. Deus não vai mudar um casamento em que as pessoas não querem ser mudadas. Deus não vai fazer isso. Agora as pessoas dizem: Deus, comece por mim. Não pelo meu marido, mas por mim. Não pelo meu esposo, mas por mim. Começa assim: Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida. Amém. Tudo bem? Apocalipse 22, 16. Se puder abrir, nós estamos encerrando. Pode ficar tranquilo. Você vai sobreviver. Diz assim, 16: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Não é só essa, tem muita igreja que vai subir para estar com Jesus. Você não entendeu, só uns 3 só que entenderam. Não só esta igreja que vai subir para estar com Jesus, muitas irão também em nome de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Você tem que dizer: vem. Diga assim: vem. Glória a Deus. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus. Deus não existe, dê o teu dízimo para você entrar no céu. Você entrega porque você já entendeu que você vai para o céu, amém? É de graça, pela graça, amado. Que Deus maravilhoso é esse? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos desse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas desse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Jesus, certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer amém, vem, Senhor Jesus? Amém, Senhor Jesus. Se ele vier daqui a meia hora, você está pronto para subir com ele? Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, então. Oséias 14, 9. Vamos encerrar. Lembra lá do profeta que se casou com uma prostituta e ela traiu ele e aquele mamou lá e Deus mandou casar, porque você pensa que é fácil ter uma nação rebelde que me trai com todos os demônios que tem sobre a face da terra? Casa com a prostituta para você ver o que é. No último versículo do livro, ele diz assim: quem é sóbrio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa que entende dessas coisas, é prudente. Abre o teu coração e tenha um relacionamento com Deus. Não vá para o teu trabalho sem conversar com Jesus. Amém? Jesus, eu consagrei a minha vida, a minha família, nesse dia de trabalho, Senhor. Guarda a minha vida, porque eu quero agradecer ao Senhor quando eu chegar tarde aqui na minha casa outra vez. E você vai ver que o dia não vai ser penoso, não vai demorar 10 dias para passar um dia. Que tem gente que só falta morrer, porque nunca chega o horário de ir embora, porque você está longe de Deus, você está oprimido. Não que trabalhar seja o melhor do mundo, mas se você sair com Jesus, Ele te dá condições de estar lá e trazer você de volta para casa. Eu creio. Amado, Jesus nos ama. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem Em espírito e verdade. O que é isso? Se está tudo bem, eu te amo. Não está indo bem, eu te amo. Deu tudo errado, eu também te amo, Senhor. Eu não te sirvo por coisa, eu te sirvo por aquilo que o Senhor é na minha vida, meu Pai. Glória a Deus. Tudo bem, vou cantar um pedacinho desse aqui, já estou encerrando. Aguenta aí. Ele tomou para Jesus, amém? A mão estendida é uma antena.